Nabucodonosor, a cabeça de ouro. Para nós cristãos, quem é a cabeça? Qual a importância dessas cabeças, líderes, pessoas influentes, pessoas de muito poder e riqueza dentro da obra missionária de Jesus? Começamos com o que Paulo escreve como conselho a Timóteo, lá na sua carta, a primeira carta, capítulo 2. Vamos ler os seguintes versos, do 1 ao 4. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. O objeto do Evangelho, o objeto da nossa missão é a intercessão por todos os homens, mas não apenas uma intercessão apática, não apenas uma coisa platônica, mas uma ação e intercessão. Em tudo recomendamos, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Costumamos dedicar o nosso ministério aos pobres, aquelas pessoas que estão em necessidades, aos afetados pelo mundo do pecado. Mas aqui a mensagem é a intercessão pelos líderes, e muitas vezes os temos como inimigos, porque os vejo assim, muitas vezes eles se colocam na posição de nossos inimigos, e o são. Assim eram os publicanos, falamos deles essas semanas, e então nós vemos que Mateus, que também era um publicano, era odiado por ser da liderança, cobrança de impostos. Esses líderes muitas vezes trabalham contra o povo, mas têm um papel importante no plano de Deus e você deve trazê-los a isso. Vamos ver os conselhos para Nabucodonosor, aquele homem cabeça de ouro, a grande ponta na história da humanidade. Aquele da Babilônia, que sendo grande rei, foi também profeta, ainda pagão, profetizou. Vamos ver o que diz Lucas no capítulo 6, verso 27. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem aos seus inimigos e façam o bem aos que o odeiam. Então, aqui é a mensagem. Se você não é simpatizante do governo que está, se você está contra essa liderança, no voto, sim, mas na oração, é a dedicação para que eles sejam melhores homens, homens de poder dedicados por Deus, porque esses serão também objetos da salvação. A esses também Jesus pretende e busca salvar. Mas como? Jesus já morreu na cruz, já salvou a todos, mas nem todos aceitam a salvação e por isso é seu papel alertar, como Daniel fez. Vamos ver daqui a pouco no capítulo 4 de Daniel. Daniel advertiu Nabucodonosor. Em 1 João capítulo 2, no verso 2, nós lemos o seguinte. 1 João capítulo 2, verso 2, vamos lá ao livro de 1 João. O discípulo amado escreve o seguinte. Vou ler também o verso 1. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Estão aqui assambarcados pela salvação os ricos e os poderosos, os tiranos, e também os homens justos e bons, como diz a Bíblia, daqueles filhos de Deus. Pois bem, os homens justos e bons, como eu e você, espero, nós temos uma missão de resgate diante dos demais. É assim que Jesus nos coloca. Temos que orar e agir por eles. Agora vamos ver o que nos diz Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, verso 4. Leio também o 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Fomos abençoados nas regiões celestiais em Cristo. Bom, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor,
nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado Jesus. Pois bem, a missão nossa então parece ser muito mais ampla e muito mais abrangente do que aquela que nós estamos meramente observando, pois temos que agir em favor de todos, porque Jesus morreu por todos e nós temos então essa maravilhosa graça e esperança de sermos também motivos de louvor. Daniel capítulo 4, vamos fazer aqui um breve resumo. Daniel havia sido escravizado ainda novo, com seus 16, 17 anos, foi arrastado para o Egito, para a Babilônia, desculpe. E ali, então, ele era um dos escravos tirados da corte de Israel para pertencer à corte de Nabucodonosor. Uma bela e sábia experiência de Nabucodonosor, porque ele pegava os líderes de cada país que ele dominava e trazia-os para a escravidão, mas os preparava dentro da cultura, ele aculturava. Muitas vezes movia o povo de um lugar para outra região, tirando assim a força de rebeldia, a força de contestação, de combate. E esses líderes ficavam como reféns, muito bem tratados, pertencendo à corte, ou seja, eles estariam fazendo uma administração indireta de Nabucodonosor junto àquela cultura daquele povo que havia sido escravizado. Nabucodonosor escolheu Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, nomes que ele deu, para que pudesse então ser não só homens de liderança diante do seu povo, mas também para louvor do seu Deus. Vamos ver isso no capítulo 4, que Nabucodonosor refere que Daniel ganhou um nome pagão em louvor ao reino, o Deus pagão deles. Verso 2, primeiro verso do capítulo 4 de Daniel. O rei Nabucodonosor, aos homens de todas as nações, povos, línguas que vivem no mundo inteiro. Aqui ele passa a ter uma profecia, ele passa a ser então um escritor da Bíblia, um pagão, perseguidor de cristãos, recebendo visão de Deus e sendo também um pregador. Tenho uma satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e das maravilhas que Deus Altíssimo realizou em meu favor. Como são grandes os seus sinais e como são poderosas as suas maravilhas, o seu reino é um reino eterno e o seu domínio dura de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em minha casa no palácio. E daí ele segue até que tem uma visão que o deixa aterrorizado, segundo o que está no verso 5. Já no verso 7, ele chama os magos e os adivinhos para poderem interpretar aquele sonho terrível. Quanto aos magos e encantadores, os astrólogos e os adivinhos, contei-lhes o sonho, mas eles não puderam interpretá-lo. Por fim, veio Daniel à minha presença e eu lhe contei o sonho. E ele é chamado Beltesazar, em homenagem ao nome do meu Deus. Aqui, Nabucodonosor fala do Deus pagão. No início ele fala do Deus Altíssimo, porque já conhecia sobre o Deus Altíssimo, mas agora o Deus, o nome do meu Deus e os Espíritos dos Santos, Deus está nele. Então ele reconhece que Daniel tem o Espírito do Deus vivo, mas ele ainda estava em adoração, homenageando com o nome de Beltesazar a Daniel para assim louvar o Deus pagão. Eu disse, Beltesazar, chefe dos magos, já era chefe dos magos, porque nos capítulos anteriores ele se mostrou mais sábio, pronto e capaz para isso. Sei que o Espírito dos Santos Deus está em você e que nenhum mistério é difícil demais para você. Vou contar-lhes o meu sonho, interprete-o para mim. Verso 13. Nas visões que tive deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim uma sentinela, e segue contando que um anjo, ou seja, um santo, ou seja, a visão era também vindo da parte de Deus. Aqui ele estava dizendo que ele teve visões da parte de Deus, mas não conseguia interpretá-las. Isso quer dizer que nós temos uma missão especial de interpretar as Escrituras para aquelas pessoas que não a estão entendendo. É lógico que a Bíblia é um tanto quanto simples, a leitura nos relata fatos de uma maneira cognoscível a todos, mas devemos também entender que muitos trechos da Bíblia, dado ao paganismo onde eles vivem, onde o mundo está situado, onde longe de Deus não conseguem mais ouvir a sua voz, é preciso que os atalaias, você, eu, nós
estejamos prontos a orar, interceder e ter ações de graças para que eles possam também louvar a Deus. Enchentes, maremotos, terremotos, catástrofes estão por aí. Temos que anunciar que o mundo não será novamente destruído por um dilúvio de águas, porque as pessoas estão preocupadas com esse aguaceiro, mas temos que anunciar, como Noé, que vem um juízo de Deus, se não pelas águas, agora para a purificação pelo fogo. E que nós devemos prestar contas dos nossos atos e das bênçãos que recebemos para o louvor do nosso Deus ou para a miséria e desgraça dos nossos semelhantes. Verso 16, a mente humana lhe será retirada e ele será como um animal. Assim Nabucodonosor perdeu a razão. Por que ele perdeu a razão? Nós vamos ver mais adiante. A mensagem que Nabucodonosor recebera de Deus é que ele ia ficar louco e ia pastar entre os animais selvagens, o seu pelo ia crescer, as suas unhas também, ele ia ficar pastando como um boi, como uma vaca, como gado. Por quê? Porque ele era uma pessoa que se exaltava demais. Para que todos que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e os dá a quem quer e põe no poder mais simples dos homens. Muitas vezes hoje nós vemos o mais simples dos homens estando diante da administração e temos que orar por ele, para o louvor do nosso Deus. Diga-me o significado, diz Nabucodonosor, o significado do sonho, pois nenhum dos sábios do meu reino consegue interpretá-lo para mim, exceto você, pois o Espírito dos Santos Deus está em você. Não fique esperando que outros magos, adivinhos, pregadores falsos espalhem um evangelho pervertido, porque você recebeu esse evangelho e deve proclamá-lo, porque você tem o Espírito Santo, o Espírito do Altíssimo. É para isso que você está preparado, sendo constantemente trabalhado por Deus, recebendo interpretação para os sonhos que os profetas receberam. Nabucodonosor escreveu o que recebeu como profecia, mas Daniel interpretou. Agora seguimos, verso 19, Daniel interpreta o sonho. Então Daniel, também chamado de Beltesazar, ficou estarrecido, aterrorizado. Estou resumindo aqui, né? Beltesazar, não se deixe o sonho ou a sua interpretação o assuste, disse Nabucodonosor a Daniel. Então segue no verso 22. Essa árvore, ó rei, és tu. Nabucodonosor sonhara com uma árvore frondosa que abrigava animais, plantas, um bosque debaixo dela, estava tudo ali. Ele era uma fortaleza para o mundo. E agora a interpretação, esta árvore, pois é tu, grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu e o teu domínio se estende até os confins da terra. Isso me faz lembrar Gênesis capítulo 11, verso 4. Vamos ver o que diz Gênesis capítulo 11, verso 4. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus, assim nosso nome será famoso e seremos espalhados pela face da terra. E não seremos espalhados pela face da terra. Agora então nós temos um nome que deve ser exaltado, que é do rei da Babilônia. E ele então, assim como também lá no templo, logo do pós-dilúvio, na Torre de Babel, as pessoas queriam exaltação própria. Diga-me o significado do sonho, pois nenhum dos sábios pôde interpretar a não ser você. E agora então nós vamos ver o significado, verso 25 do capítulo 4 de Daniel. Tu serás expulso do meio dos homens e viverás com os animais selvagens. Comerás capim como os bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Então, Nabucodonosor precisava reconhecer, como diz no verso 26, a grandeza de Deus e o domínio de Deus. E ele é aconselhado por Daniel a refletir sobre isso e a mudar de comportamento. Mas no verso 28, o cumprimento do sonho. Ele não ouviu direito a mensagem. Deus o advertiu, Daniel disse a ele o que deveria acontecer, mas veja o que aconteceu. Pois tudo aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse, acaso não é essa grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, como meu enorme poder e para a glória da minha majestade?
Eu, constantemente o eu. As palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz que disse: é isto que será decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. De onde veio a voz? Veio do céu. Já não era mais um sonho ou uma visão, mas agora era um decreto. Sua autoridade real lhe foi tirada, você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. E no verso 33, na parte final: seus cabelos e pelos cresceram como as penas das águias e suas unhas como as garras das aves. No fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei ao Altíssimo Rei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. Já não exaltava mais a si mesmo, mas ao Deus Altíssimo. Se converteram então. Daí no verso 36... naquele momento voltou o entendimento e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado, a minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos e tem o poder para humilhar aqueles que vivem na arrogância. Assim termina a história de Nabucodonosor, continua em outros momentos, a história da loucura dele, da insensatez. Mas veja que a advertência, o conselho de Daniel, está no verso 27 do capítulo 4. Depois de dizer a ele a interpretação dos sonhos: portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia os teus pecados e a tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez, então, continues a viver em paz. Mas ele não ouviu, ele se exaltou: não é esta grande Babilônia que eu construí para minha glória, para minha honra. Foi então derrubado da sua honra, assim como a torre de Babel também o foi, e assim como foram advertidos outros reis, como nós vemos aqui em Crônicas, no segundo livro de Crônicas, capítulo 32, 25 a 26. Quem é que está sendo aqui advertido? Naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. Ele orou ao Senhor e que lhe respondeu, dando-lhe um sinal miraculoso. Mas Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com que fora tratado. Por isso a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. Então Ezequias humilhou-se e, reconhecendo o seu orgulho como o homem como também o povo de Jerusalém, por isso a ira do Senhor não veio sobre eles durante o reinado de Ezequias. Livrou-se de uma condenação porque reconheceu no Deus Altíssimo e nos seus caminhos. 1 Reis, capítulo 14, do verso 22 e 24 e 30. 1 Reis, capítulo 14, 21 a 24, vamos ler. 14, 21 a 24. Roboão, filho de Salomão, foi rei de Judá. Salomão, o grande e poderoso rei, né? A segunda cabeça ali que está ali, o homem, o rei mais rico de todos os tempos, o mais sábio, o homem mais sábio de todos os tempos. Tinha 41 anos de idade quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade do Senhor. Havia escolhido dentre todas as tribos de Israel para nela pôr o seu nome. Sua mãe, uma monita, chamava-se Naamá. Judá fez o que o Senhor reprovava. Pelos pecados que cometeram, eles despertaram a sua ira zelosa, mais do que todos os seus antepassados tinham feito. Será que nós não estamos vivendo em tempos que despertam também a ira nos seres celestes, os santos seres celestes, no próprio Deus, de ver tamanha perversidade nas criaturas que estão vivendo de uma forma egoísta, central em si mesma? Também construíram para si altares idólatras, colunas sagradas e postes sagrados sobre todos os montes e debaixo de todas as árvores frondosas. E havia no país até prostitutos culturais. O povo se envolvia em toda a prática detestável nas nações que o Senhor havia expulsado diante de Israel. E o que acontece? Verso 30. Os demais acontecimentos do reinado de Roboão e tudo o que fez estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. E descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Sua mãe, então, põe no lugar um outro irmão como rei.
Mas observe, ele viveu em caminhos ímpios, trouxe a desgraça também sobre o povo, instituindo uma prostituição, uma idolatria. E nós temos que lembrar que toda idolatria leva o idólatra a parecer-se com o próprio ídolo, como diz Salmos, capítulo 114. O homem fica parecido com aquilo que observa, são os neurônios espelho, copiam o ídolo e ficam como os tais. E aqui, sempre a idolatria leva o homem a se pôr de joelhos, a perder o domínio que Deus disse lá no Éden, dominai e enchei a terra, Gênesis capítulo 1, Deus dá o domínio do planeta para o homem, mas ele troca esse domínio pelo domínio de Satanás, pelo domínio dos ídolos, o ídolo da riqueza, que muitas vezes leva o homem a se pôr de joelhos diante da riqueza e assim por diante. Bom, nós vamos ainda ver mais um verso e outro para podermos terminar. Daniel 4:37. Daniel 4, verso 37, nos adverte o seguinte: agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos Reis, Rei dos céus, porque tudo que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. E eu conclamo: julgará o homem a Deus? De maneira nenhuma. Como Nabucodonosor, como os outros reis, responderam a Deus, reconhecendo a sua grandiosidade, o seu poder, nós também devemos assim agir e termos a paz com Deus. 1 Samuel capítulo 28, verso 15, última parte. Diz o seguinte: os filisteus estão atacando e Deus se afastou de mim. Aqui é Saul quem está dizendo isso. Ele já não responde nem por profetas, nem por sonhos, por isso te chamei para me dizer o que fazer. Então, Saul, que não tinha mais ali os conselhos de Deus, a aprovação de Deus, passa a procurar aquilo que ele mesmo tinha exterminado dentro do povo de Israel, a consulta às pitonisa, aos mortos, aos espíritos, o que é proibido por Deus, que diz que não há vida após a morte, a não ser na ressurreição que ele mesmo trará. Uns para juízo eterno e outros para a vida prometida, a vida eterna com Deus. Mas ele que estava nessa situação, conta aqui uma história triste de ele consultar a pitonisa, que foi descoberta por um dos seus soldados, e ele então vai lá, em vez de não ter resposta de Deus, vai consultar a pitonisa, que chama então um profeta. Saul chama a Samuel, aquele que o repreender e ele não ouvira no passado. Samuel já tinha morrido, mas ele tinha trazido advertências. Então, como ele não teve resposta de Deus, ele busca um profeta, mas não entre os profetas vivos, porque já esses não tinham trazido conforto e consolo a Saul. Mas a promessa desse Espírito, que foi então trazida pelo próprio Deus, não através do Espírito, mas através assim de uma força espiritual que usou ali a pitonisa, disse Samuel: por que você me chamou, já que o Senhor afastou de você e se tomou o seu inimigo? O Senhor fez o que predisse por meu intermédio, rasgou das suas mãos o reino e o deu ao seu próximo, a Davi. Então, antes Samuel havia aconselhado, Satanás sabia disso, e agora o próprio Satanás reclama a vida de Saul, através da profecia que o próprio Satanás faz, de que o reino passaria a Davi. Como estudioso das profecias e dos acontecimentos, ele pronunciava tal fato. Por que você não obedeceu ao Senhor, nem executou a grande ira dele contra os amalequitas? Ele lhes fez isso. Hoje, o Senhor entregará você, o povo de Israel, nas mãos dos filisteus, e amanhã você e seus filhos estarão comigo. Na mesma hora, Saul caiu estendido no chão, aterrorizado pelas palavras de Samuel. Suas forças se esgotaram, pois ele tinha passado todo aquele dia e toda aquela noite sem comer e sem beber. Pois bem, esse é o destino daqueles que recusam a palavra de Deus, os ensinos dos seus verdadeiros profetas. Tentam depois buscar o conselho de Deus, mas sua mente já não consegue mais ouvir, não consegue mais entender, a não ser a condenação que vem por rejeitar quem é o cabeça. Cristo é o cabeça da igreja, diz Paulo. E nós estamos então empoderados pela cabeça, não a de ouro de Nabucodonosor, não a das riquezas e sabedoria de Salomão. Esses todos são homens que foram repreendidos e que precisam também das nossas orações.
Agora eu te convido para que nós oremos uns pelos outros e também pelos demais. Você está assistindo pela tve.adv.br o programa sobre Nabucodonosor. Vê e Entende, um programa que vai diariamente ao ar, também nas mídias sociais. Hashtag Vê e Entende, você vai para a sua mídia favorita e vai encontrar nosso programa ao vivo e depois ficar lá gravadinho para você seguir e curtir. Também fica na tve.adv, você entra ali, tem acesso à Rádio ADV e toda a programação nossa fica à sua disposição para você seguir, curtir, compartilhar, passar para o mundo uma mensagem de fé, de amor, de esperança e de missão. Vamos orar? Pai querido, ao abrirmos a Tua Palavra, novas luzes vêm ao nosso encontro para que nós possamos entender e atender os Seus reclamos. Que nós possamos segui-los antes que esses reclamos venham da parte do mal para nos cobrar as obras da injustiça que praticamos. Reconhecemos o Teu poder, a Tua grandeza, mesmo na direção do mundo. Ajuda-nos, Senhor, a aceitar e a orar por essas autoridades, para que tenhamos paz, conforme o Senhor mesmo disse, para que seja honrado o Seu bom e santo nome, porque precisamos da Tua direção e carecemos do Seu santo amor, desde a criação, passando pela cruz, e esperamos agora a redenção, o Seu último ato de amor, nos levando para uma vida eterna contigo. É o que eu peço para essas pessoas que estão assistindo, que todos nós oremos uns pelos outros, nos santifiquemos na Sua vontade e busquemos os Teus conselhos diariamente e possamos ouvi-lo e atendê-lo em nome de Jesus. Amém. Paz e graça, Deus te abençoe muito e sempre. Siga com a gente, tve.adv.br.